Olá, estamos de volta ao nosso 10 Minutos com Deus e a mensagem de hoje é Características de um cristão verdadeiro. Essa é a primeira parte. Nosso texto é 2 Coríntios 2, 14 e 17, que diz: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Estamos vivendo dias de muita confusão religiosa, de terríveis batalhas espirituais. O Senhor Jesus profetizou sobre isso em Mateus 24:11, dizendo: levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. O apóstolo Paulo também profetizou acerca do assunto em 2 Timóteo 4:3, dizendo: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Por isso, precisamos realmente conhecer quem é o cristão verdadeiro, para distingui-lo do falso e seguir o exemplo do cristão verdadeiro. Vejamos então as suas características. A primeira característica de um cristão verdadeiro é que ele possui uma gratidão genuína em seu coração, porque esta é a vontade de Deus. O verso 14 diz: graças, porém, a Deus. Quem é cristão verdadeiro demonstra gratidão genuína. Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Devemos dar graças em tudo, não apenas em algumas coisas. Isso significa que a linguagem do reino de Deus é a gratidão e não a murmuração. No entanto, não é difícil ter gratidão quando tudo vai bem. Mas como dar graças em circunstâncias desagradáveis, em momentos de dor, nas dificuldades, nas perseguições? Será possível manter uma atitude de gratidão quando se perde o emprego, os bens, os amigos, um ente querido? O texto que citamos agora há pouco diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, não só na Bíblia, mas também em toda a história do povo de Deus ao longo dos séculos. Temos exemplos inumeráveis de gratidão a Deus, nas mais diversas ou adversas circunstâncias. Qual será então o segredo de alguém manifestar uma gratidão genuína? Porque a gratidão genuína é fruto de uma fé genuína, produzida no coração de quem ouve a Deus. Essa fé genuína não é fórmula, nem é pensamento positivo. Ela provém do Espírito de Deus. Sua fonte não é a capacidade humana, mas é o poder sobrenatural de Deus operando na vida dos seus filhos. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O sentido aqui é o de ouvir Deus falando especificamente com você. Quando isso acontece, a palavra de Deus gera uma fé genuína em seu coração. Trata-se de uma fé inabalável, que não se baseia na vista dos olhos, nem na razão humana, mas simplesmente na palavra infalível de Deus. Por isso dizemos que a gratidão genuína é fruto de uma fé genuína, produzida no coração de quem ouve a Deus. E afirmo com toda a convicção que a gratidão genuína vê sempre um resultado final glorioso, porque ela está firmada nas promessas de Deus. Deus que não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Um ótimo exemplo é a experiência de Paulo e Silas na cidade de Filipos. Eles pregaram o Evangelho e o Senhor estava com eles. Ao expulsar o demônio de uma jovem adivinhadora,
Os seus empresários insuflaram a multidão contra os apóstolos, que foram presos e açoitados publicamente. Mas apesar disso, o relato de Atos 16, 25 diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Apesar do sofrimento e do aparente fracasso, eles possuíam uma gratidão genuína a Deus, porque tinham uma fé genuína e podiam ver um resultado final glorioso. Foi exatamente isso que aconteceu. O relato bíblico demonstra isso. Não importa a luta que você esteja passando, se você estiver vivendo no centro da vontade de Deus, creia que Deus o levará a um resultado final glorioso. E então seja agradecido, dê graças em tudo, confiantemente. E a segunda característica do cristianismo verdadeiro é vitória constante. Isso por causa daquele que garante, é o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos. Em nosso texto, verso 14, parte B, diz: em Cristo sempre nos conduz em triunfo. A vitória é sempre, é constante. Por quê? A vitória é em Cristo. Fora dele, só existe derrota. Em Romanos 8, 33, 36, Paulo cita uma enorme lista de situações que estamos sujeitos a passar. Sua lista inclui acusação, condenação, perseguição, fome, perigo, morte, etc. Depois disso, em Romanos 8,37, ele diz: mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas por que mais que vencedores? Porque enquanto a vitória já é nossa, a batalha pertence a Ele. Foi o que Deus disse a Israel em Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Essa é a vitória constante. Ela é uma realidade na verdadeira vida cristã. Mais uma vez quero mencionar Paulo numa série de situações que ele mesmo passou em 2 Coríntios 11, 23 a 31. Ali ele refere-se a prisões, açoites, perigos de morte, de assaltantes, apedrejamento, necessidades, etc. Mas apesar de tudo isso, a mensagem principal é: em Cristo, Deus sempre nos conduz em triunfo. Numa dessas ocasiões em que Paulo foi preso, parecia que o apóstolo e o cristianismo que ele pregava seriam derrotados. Mas aconteceu uma grande vitória na prisão. A cada 6 horas, Paulo era acorrentado a um soldado romano diferente. Esses soldados eram jovens filhos de famílias nobres do Império Romano. E muitos deles se converteram ao Senhor Jesus. Isso através do testemunho e pregação de Paulo. Ouça o que o apóstolo diz em Filipenses 1, de 12 a 14. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Em Filipenses 4, 22, Paulo completa o testemunho dizendo: todo o povo de Deus daqui manda saudações, especialmente os do palácio do imperador. O império que havia determinado acabar com o Evangelho, agora estava minado por dentro. Havia cristãos lá dentro do palácio do imperador. Portanto, a vitória constante é uma realidade. E também porque até as lutas são bênçãos. José é o nosso maior exemplo. Invejado, odiado pelos irmãos, sofreu terrível perseguição, quase foi morto, foi vendido como escravo, foi preso por 2 anos, mas venceu gloriosamente. Depois ele mesmo disse aos seus irmãos em Gênesis 50, 20, é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. José tornou-se governador no Egito. Isso porque vitória constante é a segunda característica de um cristão verdadeiro. E as outras características eu vou compartilhar com você na segunda parte dessa mensagem. Aguarde brevemente.
Mas eu quero fazer uma conclusão aqui. De que maneira alguém poderá demonstrar em sua vida as características de gratidão genuína e vitória constante? Qual será o segredo? Quem será capaz de apresentar em sua vida essas características do cristão verdadeiro? A resposta é Jesus vivendo nele. Está escrito em 1 João 5,12, aquele que tem o Filho tem a vida. O próprio Senhor disse em João 7,38, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quando o cristão pode dizer de coração, como Paulo disse em Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, sua vida reflete a glória de Deus. Deus o abençoe, que assim seja. Amém.